E se eu te dissesse que existe um momento escondido na noite em que o céu se inclina em silêncio, apenas para ouvir aquilo que você nunca disse a ninguém? Quando tudo se apaga, quando o barulho desaparece e quando as distrações finalmente se rendem ao cansaço, é nesse instante que algo dentro de você desperta, algo que durante o dia você tenta ignorar, esconder ou até fingir que não existe. A noite não mente, a noite revela. Ela expõe o que o dia tentou esconder com sorrisos forçados, conversas superficiais e uma rotina que muitas vezes só serve para distrair a mente do que realmente está acontecendo dentro do coração. É no escuro que os pensamentos ecoam mais alto. É no silêncio que a alma encontra espaço para falar. E é justamente por isso que tantas pessoas têm dificuldade de dormir, porque quando tudo se cala, elas finalmente se escutam. Talvez seja exatamente assim com você agora. Talvez exista um peso dentro do seu peito que você não consegue explicar. Uma inquietação que não passa, uma ansiedade que aperta sem avisar, ou até um medo que insiste em voltar todas as noites. Durante o dia você segue, você tenta ser forte, tenta resolver, tenta dar conta de tudo, mas quando a noite chega, tudo aquilo que você segurou começa a aparecer com mais força. Nos tempos antigos, a noite não era apenas descanso, era um momento de encontro com Deus. Homens como Davi entendiam isso profundamente. Mesmo sendo rei, mesmo sendo forte, ele chorava, escrevia, se derramava diante de Deus e entregava suas dores sem vergonha, sem medo, sem tentar parecer forte. E é isso que torna tudo tão real, porque até aqueles que tinham fé precisavam de momentos de entrega, momentos em que reconheciam que não conseguiam mais carregar tudo sozinhos. E talvez essa seja a verdade que você precisa ouvir hoje. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa controlar tudo o tempo inteiro. Existe um limite para a força humana. E quando esse limite é alcançado, não é sinal de fraqueza, é um convite para confiar. Confiança não é ausência de medo. Confiança é continuar mesmo com medo. É olhar para tudo o que você está vivendo e ainda assim escolher acreditar que Deus está presente, que Ele está vendo, que Ele está ouvindo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Respire fundo agora e pense em tudo aquilo que tem ocupado sua mente. Pense nas preocupações que tiram sua paz, nos problemas que parecem não ter solução, nas situações que você não consegue controlar. Cada uma delas tem um peso, cada uma delas carrega uma história. E talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho por muito tempo. Mas existe algo que pode mudar isso. Existe um caminho diferente. Existe uma decisão silenciosa que pode transformar completamente a forma como você vive esse momento. E essa decisão é a entrega. Entregar não é desistir da vida, não é ignorar os problemas, não é fingir que nada está acontecendo. Entregar é reconhecer que existe algo maior do que você, algo que está acima de toda preocupação, de todo medo e de toda limitação humana. Entregar é colocar nas mãos de Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. A palavra nos ensina que Deus não dorme. Enquanto você está acordado, preocupado, Ele continua presente. Enquanto você tenta entender tudo, Ele já conhece o caminho. Enquanto você sente que está perdido, Ele já está cuidando de detalhes que você nem consegue enxergar. E talvez o maior desafio não seja orar, mas confiar depois de orar. Porque muitas vezes você fala com Deus, mas continua carregando o mesmo peso, continua tentando controlar, continua vivendo como se tudo dependesse apenas de você. E isso cansa, isso desgasta, isso tira a paz. A verdadeira oração da noite acontece quando você decide soltar, quando você escolhe confiar de verdade, quando você entende que não precisa resolver tudo agora, que não precisa ter todas as respostas antes de descansar, que não precisa continuar lutando sozinho. Talvez você não tenha palavras bonitas agora, talvez você não saiba como orar, talvez você esteja tão cansado que nem consiga organizar seus pensamentos, mas Deus não precisa de palavras perfeitas.
Ele entende o coração. Ele entende até o silêncio carregado de dor, até as lágrimas que ninguém vê, até os pensamentos que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. Então, fale com Deus do seu jeito. Fale com sinceridade. Diga o que você está sentindo. Diga que está cansado. Diga que está com medo. Diga que não sabe o que fazer. Não existe forma certa, existe apenas verdade. E é na verdade que acontece a conexão. E quando você faz isso, algo começa a mudar. Talvez não imediatamente ao seu redor, talvez os problemas ainda estejam lá amanhã, talvez as respostas não venham na hora que você espera, mas algo dentro de você começa a se transformar. Uma paz silenciosa começa a ocupar o lugar da ansiedade. Uma leveza começa a substituir o peso. Uma esperança começa a surgir mesmo no meio da incerteza. Porque quando você entrega, Deus começa a agir. Quando você solta, Deus segura. Quando você descansa, Deus trabalha. E isso não é apenas uma frase bonita, é uma verdade espiritual que muitas pessoas só entendem depois de viver. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é acreditar que precisam resolver tudo primeiro para depois descansar. Mas a lógica de Deus é diferente. Você descansa primeiro, você confia primeiro, e então Ele começa a agir de formas que você não conseguiria imaginar. A fé começa exatamente nesse ponto, no momento em que você decide confiar mesmo sem entender, no momento em que você escolhe soltar mesmo com medo, no momento em que você aceita que não tem controle sobre tudo e que isso não é um problema, porque Deus tem. A noite não é o fim. A noite pode ser o começo, pode ser o início de um novo tipo de relacionamento com Deus. Um relacionamento mais verdadeiro, mais profundo, mais sincero. Um relacionamento onde você não precisa fingir força, onde você pode simplesmente ser quem você é. Agora, antes de dormir, faça algo diferente. Em vez de levar suas preocupações para o travesseiro, leve sua entrega. Em vez de deitar com a mente cheia, deite com o coração leve. Em vez de tentar resolver tudo na sua cabeça, coloque tudo nas mãos de Deus. Entregue cada problema, cada pensamento, cada medo, cada dúvida. Entregue aquilo que você entende e aquilo que você não entende. Entregue o que já aconteceu e o que ainda pode acontecer. Entregue tudo e permita-se descansar. Permita-se dormir sem carregar o peso do mundo. Permita-se confiar que, mesmo enquanto você dorme, Deus continua trabalhando, cuidando, protegendo e preparando caminhos que você ainda não consegue ver. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, não ignore esse momento. Existe algo especial quando uma palavra encontra o coração no tempo certo. Curta este vídeo como um sinal da sua fé, como uma forma de dizer que você escolhe confiar. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens como essa, para fortalecer sua fé, para lembrar todos os dias que você não está sozinho, que existe um Deus que cuida de você em todos os momentos, inclusive naqueles em que ninguém mais vê. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja passando por uma noite difícil em silêncio. Alguém que precisa ouvir exatamente isso. Alguém que talvez esteja esperando uma resposta e nem sabe que ela pode chegar através de você. Porque às vezes, uma simples mensagem, uma simples oração, um simples gesto pode ser exatamente o que Deus usa para alcançar alguém. Agora, feche os olhos, respire fundo e deixe essa paz tomar conta de você. Deixe o silêncio te acalmar. Deixe sua mente desacelerar. Deixe seu coração descansar. E durma em paz, sabendo que você fez a sua parte, sabendo que você entregou, sabendo que você não está mais sozinho nessa caminhada. Deus está cuidando de tudo, mesmo que você ainda não consiga ver. Amém.